Em uma sociedade em que tudo fica obsoleto em pouco tempo, inovar pode ser a diferença entre o sucesso e o fim de um negócio. E ninguém inova sem o apoio da tecnologia da informação. O software é hoje o elemento-chave para o desenvolvimento de organizações e países. No Brasil, a ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, é a entidade que representa as empresas que produzem, distribuem e revendem programas de computador e os empresários que prestam serviços na área de informática. São 25 anos ajudando os associados a conquistar clientes, reduzir custos, reter talentos e se destacar nos mercados onde atuam. 25 anos trabalhando para desenvolver, promover, informar e proteger o setor brasileiro de software. A caminhada da ABS começou em 9 de setembro de 1986, quando os computadores pessoais começavam a se popularizar no Brasil e o potencial de vendas na área da informática ainda era desconhecido. 16 empresários fizeram parte da fundação. Alfredo Amaral Filho, Bertel Bojlesen, Carlos Alberto Sacco, Celso Cordeiro, Frederico Gregório, Ivan Amaral Ribeiro, José Curcelli, Ney Monteiro, Vladir Furegatti, Ricardo Nick, Roberto Hilxes, Ronald Brian Salem, Otávio Slemmer, Rafael Barajas, Philip Ley, Nicolò Mazzola. O primeiro compromisso? Lutar pela regulamentação do setor. E foi o que fez a ABS. A primeira lei brasileira sobre software, editada em 1987, foi criada a partir de discussões que contaram com a participação efetiva da associação. A Lei 7.646 foi a primeira grande conquista da ABS. A primeira lei de software ela teve uma importância muito grande para o nosso setor, que foi uma forma de você legalizar as remessas via Banco Central. Até então nós não tínhamos esse mecanismo e a primeira lei de software permitiu que todos os empresários pudessem atuar de uma forma legal. Em parceria com o Jornal Estado de São Paulo, que na época estava lançando o seu caderno de informática, a ABS criou a coluna ABS, cujo objetivo era semanalmente ter um veículo de abrangência nacional que pudesse informar os seus associados as notícias do nosso setor, tanto para os associados como também para a comunidade. Foi um veículo muito importante que trouxe novos associados através das informações de qualidade que a ABS divulgava na época. A década de 80 trouxe conquistas, mas desafios também. A partir de 1989, a ABS encampou uma luta que até hoje mobiliza o setor de TI: o combate à violação do direito autoral. Inicialmente, a ABS quis conscientizar a população, as empresas principalmente, nem tanto a pessoa física, mas as empresas. As empresas às vezes tinham 300 microcomputadores, tinham uma licença lá do banco de dados, e as outras, E sendo cópias ilegais ou chamadas piratas, causam um grande prejuízo, A década de 1990 marcou a consolidação e reconhecimento da associação. A ABS passou a ser um órgão consultivo das autoridades brasileiras em várias questões do setor. Na década de 90, a ABS, então, procurou ser um pouquinho mais assertiva agora. Então, na primeira etapa, conscientizar. Numa segunda etapa, vamos agora agir um pouquinho para mostrar, falando de malefícios que a pirataria traz, e começar a agir de maneira a pôr um pouco de ordem no mercado, porque realmente o prejuízo é muito grande. O começo dos anos 90 também registrou avanços importantes na área de legislação, como o fim da incidência de ICMS para programas de computador e a eliminação do IOF nas operações. Mas a principal conquista veio com a edição da Lei 9.609 de 1998, que mais uma vez contou com as contribuições da ABS.
O século da tecnologia começa com boas notícias. Em 2002, a ABS inaugura a sede própria na capital paulista e em 2003, uma antiga reivindicação foi atendida. Depois de muitas discussões, as operações de software foram consideradas um serviço e passaram a ser taxadas como tal. Foi a Lei Complementar 116 de 2003. A gente tinha uma discussão muito grande no setor de a que tipo de imposto ou que tipo de tributo o software deveria se submeter, né? Então tinha muita discussão em vários estados querendo cobrar ICMS, os municípios querendo cobrar o ISS e o software não tinha na legislação uma classificação a qual tipo de tributo ele deveria se submeter, e foi importante na Lei Complementar 116 de 2003, realmente o software está claramente destacado como um dos serviços listados naquela lei e, portanto, passível do ISS. Então, acho que essa foi uma conquista importante para acabar de uma vez por todas com esse problema de briga entre ICMS e ISS, que a gente tinha ao longo dessa história toda no setor de software. A ABS está presente hoje em 14 estados brasileiros e é a porta-voz de mais de 1.140 associados, a maioria micro e pequenos empresários. Com eles estão 80 mil profissionais que representam 85% do setor de software brasileiro e juntos contribuem para um faturamento anual de 7,5 bilhões de dólares. A associação tem grande representatividade na área de tecnologia no país. E não é por acaso. A ABS é participante ativa dos eventos da área de tecnologia e continua sendo um importante órgão consultivo dos governos. Além disso, está sempre pesquisando formas de desenvolver o segmento e promovendo campanhas nacionais sobre o uso de software de acordo com a legislação vigente. Preservar a memória também é uma preocupação da ABS. Os fatos mais marcantes do setor no Brasil e no mundo estão sendo registrados pela associação e farão parte do acervo histórico para catalogação e disponibilização para a sociedade. No dia a dia dos associados, a ABS se destaca pelos serviços. Quem se filia a ela tem à disposição um centro de documentação com dados sobre o mercado de software e também um atualizado banco de negócios. O espaço foi criado para facilitar a troca de experiências e informações entre os associados. A ABS promove cursos e palestras nas áreas de legislação, gestão e liderança, além de prestar consultoria jurídica e fornecer certidões comerciais. A importância da consultoria jurídica para o associado tem duas vertentes. A primeira dela, econômica. O que o associado paga de mensalidade durante um ano seria suficiente para ele pagar 1h30 de consultoria de um advogado especializado. Portanto, a partir daí o que ele usar da consultoria jurídica, ele está economizando recursos. O segundo é a fonte. Ele está buscando informação de uma fonte especializada. Nós concentramos aqui dentro as informações do Brasil inteiro em relação à proteção jurídica, à tributação do programa de computador. O mercado brasileiro de tecnologia da informação cresce anualmente cerca de 20% e é responsável por quase 50% dos investimentos realizados na América Latina. O setor de software poderá dar um salto significativo nos próximos anos, mas precisa se preparar. As empresas devem investir na qualificação da mão de obra, na redução de custos e em certificação. O Brasil é muito fraco em exportação de software. Esse é um canal muito importante que nós temos capacidade de exportar mais. Em função da qualificação da mão de obra, de fusos horários, que não são tão compatíveis como a Índia, mas de qualquer forma é compatível, e a formação do nosso pessoal que domina bem o inglês. Mais educação, mais formação de gente, é também um papel do governo. Incentivar que a gente tenha mais disponibilidade de mão de obra. As empresas têm um papel importante nisso? Tem, claro que tem. As empresas têm que estar treinando seu pessoal, qualificando seu pessoal, fazendo, quer dizer, aprimorando a qualidade das pessoas que estão no setor, mas o governo tem um papel importante, que é induzir a disponibilidade dessa mão de obra, que hoje
é um dos gargalos da indústria, é a disponibilidade da mão de obra. Então esse é um papel de governo, tá? De uma forma, ele junto com a indústria, mas ele com um papel importante de coordenação disto. O governo, constituído federal, estadual e municipal, continua tendo uma força muito grande de compra. E nós achamos que essa compra deveria ser conduzida para o mercado livre. Isso é, não software livre. O mercado livre é livre iniciativa, livre determinação das pessoas, das concorrências, selecionar aquilo que quer. Nos últimos 25 anos, a ABS sempre esteve presente nos momentos mais decisivos do setor de tecnologia da informação. E esse é o nosso compromisso para as próximas décadas. A ABS, com a experiência de 25 anos de existência, com mais de 1.000 empresas associadas, ela acumulou conhecimento muito forte na área jurídica, acumulou conhecimento na prestação de serviços de confirmação de origem de softwares e existência desses aplicativos no mercado, na defesa da propriedade intelectual do que é criado através dessas empresas associadas. E daqui para frente ela vem trabalhando numa nova linha de posicionamento que não deixa de manter o trabalho que vem sendo feito, mas que acrescenta, dada a necessidade do mundo que se vive atualmente, que está globalizado, que a tecnologia de fato tornou as relações digitais e eletrônicas uma realidade. A ABS ela começa a se preocupar com o crescimento dessa indústria, para que lado o mercado está seguindo e como nós devemos responder a essa demanda. E nesse ponto se fala em modelo setorial. Quando se fala em modelo setorial, a ABS passa a discutir e a contribuir com sua visão e sua opinião na questão de quanto deve ser o peso da indústria de serviço e da indústria de aplicativos replicáveis no país. O que fazer para mudar a situação de déficit de balança comercial na área de tecnologia. Como estimular e por qual caminho seguir para formar mão de obra em maior quantidade e com qualidade. Qual é a relação que pode ser buscada entre iniciativa pública e iniciativa privada para que o modelo resultante, que as relações resultantes sejam positivas e somem os esforços. Qual é a questão relacionada a plataformas de código aberto ou de código fechado, qual é a implicação que existe disso no mercado. Então, todos esses temas têm sido tratados de uma maneira aberta, de uma maneira objetiva, e sem que a ABS queira ser conclusiva em cada uma das perguntas colocadas, mas que ela tenha uma contribuição importante no pensamento e na formação das soluções. A ABS já faz parte do problema porque ela representa um número grande de associados, então ela quer fazer parte da solução do modelo setorial para o futuro.